Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é Manuel Lobato, advogado criminalista e pós-graduado em Criminologia e Investigação Criminal. E hoje nós vamos falar sobre a intervenção hierárquica e sobre o requerimento de abertura de instrução. Como e quando se pode usar, até mesmo para efeitos de estratégia processual. E nesse sentido, senhores, nós sabemos que o início do processo penal, o seu nascedouro, é justamente com a notícia do crime. A notícia do crime delimita os fatos que serão apurados e, principalmente, ele estimula as diligências que serão realizadas com o escopo de apurar os fatos e de atribuir prova indiciária a um determinado agente delituoso e até mesmo para desvendar se efetivamente o crime existiu ou não. Entretanto, no percorrer desse procedimento, no percorrer deste inquérito, após a realização de todas as diligências possíveis, com o fito de atribuir a alguém a qualidade de arguido e com o fito de desvendar se houve um crime ou não, haverá um despacho de arquivamento. Esse despacho de arquivamento, ele pode ser uma dedução de acusação, ele pode ser um despacho de arquivamento total ou um despacho de arquivamento parcial. Relativamente a esse despacho, a nossa ritualística processual penal preconiza dois instrumentos que são o requerimento de abertura de instrução e a intervenção hierárquica. E, portanto, fica a questão, qual dos dois utilizar? Para que serve esses instrumentos? No que isto pode contribuir processualmente? Recordo que o nosso escopo no presente vídeo não é tentar esvaziar todo o tema sobre esses institutos, mas tão somente atribuir uma luz ao jurista, atribuir uma luz ao operador do direito e ter-se uma noção melhor de como se pode utilizá-los. Portanto, imaginemos que, ao final do inquérito, o Ministério Público ele deduziu acusação contra um determinado arguido. Este arguido entende que não há indícios suficientes contra ele nesse inquérito. Este arguido entende que o crime tipificado na acusação não corresponde ao crime que ele cometeu. Este arguido entende que há uma nulidade. Este arguido entende que ele tem os requisitos para ter o seu processo suspenso. Portanto, este arguido ele vai poder requerer a abertura de instrução para discutir esses temas. O oposto também pode acontecer. Imaginemos que há um despacho de arquivamento e há assistente no processo. O assistente ele entende que este processo deve ir para julgamento, que há indícios suficientes contra um determinado arguido e, portanto, ele pode requerer a abertura de instrução para este efeito, ou até mesmo ele pode discordar do crime tipificado na acusação e pode requerer a abertura de instrução para que o juiz de instrução pronuncie o arguido por um crime mais grave, por um crime diverso, etc. Isso vai depender muito do caso em concreto. Portanto, o requerimento de abertura de instrução ele é utilizado, resumidamente, para submeter a causa a julgamento ou não. Ou seja, submeter o arguido a um julgamento ou não, ou encerrar o processo por aí. E, portanto, o requerimento de abertura de instrução pode ser requerida tanto pelo arguido quanto pelo assistente. Entretanto, em relação à intervenção hierárquica, é um instituto que tem uma natureza diversa do requerimento de abertura de instrução. Imaginemos você na qualidade de assistente no processo. Na fase de inquérito, você requeriu a sua habilitação como assistente e
o juiz de instrução a concedeu. E você requereu diligências que não foram realizadas e houve um despacho de arquivamento. Nesse caso, você pode requerer a intervenção hierárquica que vai para o superior do magistrado do Ministério Público para que essas diligências sejam realizadas. Ou você pode imaginar que no determinado inquérito todas as diligências necessárias para a descoberta da verdade material não foram produzidas, não foram feitas. Nesse caso, você pode requerer a intervenção hierárquica para que essas diligências sejam realizadas e, após a sua realização, seja proferido um novo despacho de encerramento de inquérito que pode, obviamente, a depender do resultado dessas diligências, culminar com um despacho de acusação contra o arguido. Ou imaginemos que o Ministério Público arquivou o inquérito a indicar que não há indícios suficientes de autoria, não há indícios suficientes de que houve crime, não há indício suficiente de quem foi seu agente, etc. O assistente, ele pode requerer a intervenção hierárquica para dizer ao superior do magistrado do Ministério Público que, no presente processo, há efetivamente indícios, entretanto, o Ministério Público não deduziu a acusação e, portanto, ele requer que o superior do magistrado do Ministério Público deduza esta acusação. E, portanto, senhores, observamos que tanto o requerimento de abertura de instrução quanto a intervenção hierárquica têm naturezas e finalidades distintas. E a sua utilização, ela é muito importante. E por isso nós temos que saber a extensão jurídica e, principalmente, a finalidade em que nós podemos alcançar ao utilizarmos esses institutos que a lei processual nos garante. Até a próxima, tenham uma boa tarde e Deus vos abençoe.